Você sabia que a primeira pessoa narrada na Bíblia que deu um nome a Deus foi uma mulher? Sabia que ele é aquele que te vê nesse deserto? Olá, eu sou Zaine e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Agar, que foi uma mulher egípcia que era serva de Sara e foi a primeira pessoa na Bíblia, a primeira pessoa narrada na Bíblia que deu um nome a Deus. E ela o chamou de aquele que me vê. Devia ser um pouquinho espontâneo porque basicamente eu não escrevi nada. Devia ter estudado um pouquinho mais, mas na verdade faz um certo tempo que eu estudei sobre a história de Agar, porém vou falar um pouquinho sobre ela aqui nesse vídeo. Temos em Gênesis 15 que o Senhor ele faz uma aliança com Abraão, que na época ainda era Abrão, e diz que a descendência dele seria muito numerosa, tanto é que o Senhor ele leva Abrão para fora da tenda e diz o seguinte, lá no verso 5 do capítulo 15 de Gênesis. Ele diz: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Nós vemos que Abrão ele creu no Senhor, ele creu nessa promessa e isso lhe foi creditado como justiça. Porém, Sara, ela já era avançada de idade e ela não podia ter filhos. E ela quis dar uma ajudinha ali a Deus, já que eu não posso ter filho. Abraão, vá lá, se deite como minha serva. Capítulo 16, no verso 2, ela disse ao marido dela: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão, ele atendeu esse pedido de Sara e se deitou com Agar. Agar, a serva egípcia da sua esposa. Quando ele se deitou com Agar, ela engravidou. Só que nós vemos aqui na palavra que ela começou a olhar para Sara, que ainda era Sarai, com desprezo. Então Sara ela começou a ficar muito incomodada com aquilo e começou a maltratar a sua serva. Ela começou a maltratar Agar e ela maltratou tanto Agar que Agar fugiu. Nós não sabemos como foi que ela começou a olhar com desprezo para Sara, não sabemos como de fato ocorreu isso, se ela falava alguma coisa ou se Sara se sentia incomodada porque não podia ter filhos e ficava triste por ver a sua serva grávida. Não sabemos de fato como foi que ocorreu isso, como é que ela olhava para desprezo, o que é que ela fazia ou falava para sua serva, para sua senhora, para deixar que a sua senhora ficasse tão triste e a maltratasse. Então não sabemos também como Sara maltratou, mas sabemos que Sara maltratou tanto Agar que Agar não aguentou e fugiu. Só que ela fugiu para o deserto. Aí nós vemos no verso 7 do capítulo 16 que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto e perguntou a ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? O anjo do Senhor primeiro ele fala com Agar e ele fala o nome dela, ele sabe quem ela é e sabe que ela é serva de Sara, ou seja, fala o nome dela, a identidade dela. Isso é o seguinte ao anjo, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E o anjo diz a ela: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E ele ainda disse mais a ela: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Eu acho muito interessante que Agar estava no deserto, mas o Senhor a viu. O Senhor viu e ouviu o sofrimento dela. E da mesma forma o Senhor ouve o nosso sofrimento. Da mesma forma o Senhor nos vê. Ele vê tudo aquilo que nós estamos passando. Ele vê o que as pessoas fazem conosco. Ele vê quando alguém nos maltrata, quando alguém nos machuca. O Senhor vê. Ele vê quando a gente foge, tenta fugir dessas situações, fugir das pessoas que fazem essas coisas com a gente. Ele vê tudo, ele está nos vendo, ele está ouvindo o nosso sofrimento, ele ouve o nosso choro, o nosso lamento. O Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor e ele nos vê,
Ele está nos vendo. Então que a gente venha entender que o Senhor está vendo todas as coisas que estamos passando e que venhamos confiar e descansar nele, sabendo que no tempo certo ele vai resolver a nossa situação e sabendo que o Senhor sempre tem uma promessa para nós. Não importa aquilo que estamos passando, não importa o momento da nossa vida que estamos, mas o Senhor, ele sempre tem uma promessa. Ele deu aqui uma promessa para Agar. Ele disse, falou do futuro, falou de como viveria o filho dela e que multiplicaria. O Senhor falou, ele deu uma promessa ali a Agar, e da mesma forma ele tem promessa para nossas vidas também. E as situações que nós passamos são somente pra gente aprender, pra gente ter experiência. Temos aqui que Sara, ela tentou dar uma ajudinha ali ao Senhor. Ela tentou, o Senhor prometeu que a descendência vai ser numerosa, mas eu não posso ter filho, eu estou avançada de idade, vou dar uma ajudinha. Quantas vezes a gente também não quer dar uma ajudinha a Deus, né? Quando estamos vendo a situação complicada, quando não vemos o resultado das promessas do Senhor, queremos dar uma ajudinha, queremos tomar decisões precipitadas, achando que a gente sabe o que fazer, mas nós não sabemos. É melhor a gente parar, descansar, confiar e esperar no tempo do Senhor, porque Ele sabe o que fazer e como fazer. A gente quer dar uma ajudinha, mas a gente não sabe ajudar. A gente não sabe o que é melhor para nossa vida, a gente não sabe de nada. A gente só precisa confiar e descansar no Senhor e pedir que Ele nos oriente em nossas decisões. Acho interessante também aqui em Gênesis 16, eu tô misturando um monte de assunto nesse vídeo, mas enfim, né? Outra coisa que eu acho interessante é que o Senhor, quando ele manda Abraão, que na época ainda era Abraão, sair da tenda e olhar para o céu, para as estrelas, ainda não era noite e de dia a gente nem vê as estrelas, mas Abraão, ele creu. Tanto é, vou pegar aqui a minha outra Bíblia porque eu já fechei aquela. Tanto é que a gente vê no mesmo capítulo, né, no capítulo 15, que é quando o Senhor, ele faz essa aliança com Abraão, a gente vê mais pra frente, nos versos 17, que fala, depois que o sol se pôs e veio a escuridão. Então, quando o Senhor, ele manda Abraão olhar para o céu, não era noite ainda, o sol ainda não tinha se posto, ainda era dia. Mas mesmo assim, Abraão creu. Ele não precisou ver as estrelas ali, ele só precisou crer. E a gente não precisa ver, a gente precisa crer. Deus não manda, você não precisa ver as coisas acontecendo, precisa crer, porque é a fé. E Abraão, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Então, hoje a gente aprendeu aqui várias coisas, né? Aprendeu que Deus é aquele que nos vê e Ele nos ouve em nosso sofrimento. Então, não importa o que estamos passando, o Senhor, Ele está vendo e ouvindo e Ele tem uma solução. Aprendemos com Sara a gente não querer dar uma ajudinha a Deus. Quando Deus nos promete algo e a gente não tá vendo as coisas fluírem no nosso tempo, que a gente venha descansar e confiar. E aprendemos também com Abraão a crer no Senhor mesmo sem ver. Mesmo não vendo as estrelas, mas a gente tem que crer, confiar, porque não é o que vemos, é a fé que temos. A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, não precisamos ver, só precisamos crer. Então, é isso. Não tem muito o que falar nesse vídeo, basicamente. Vamos confiar no Senhor, descansar nele, entendendo que Ele tem uma promessa para nossa vida. Basicamente, o vídeo dessa semana é esse. Eu não tenho muito o que falar, mas vamos confiar no Senhor e descansar nele. Porque no tempo certo, tudo vai se ajeitar. Tudo tem um tempo determinado e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então vamos descansar no Senhor. Que eu venha descansar no Senhor. Tô precisando realmente descansar no Senhor, porque às vezes a gente quer o resultado das coisas muito rápido, queremos tudo no nosso tempo, mas não é assim. Em todas as áreas da nossa vida, em todas as coisas. Tantas coisas na nossa vida que a gente quer tudo ligeiro e rápido demais, que a gente é muito avexado, quer tudo pra ontem. Mas a vida não é assim, é tudo um passo de cada vez em todas as áreas. E é o que eu tenho aprendido muito. É isso, bye bye e até semana que vem. Tchau!